Então, pessoal, vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente, relaxando o corpo, relaxando os ombros e fazendo uma respiração bem profunda. E assim, nos desligando do nosso dia de hoje, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, essa que nos assiste, nos acompanha na noite de hoje. Vamos nos conectando a toda egrégora da Casa Lucas de Assis, a Lucas de Assis, a nossa mentora querida Tia Ziza, as equipes encarregadas de proteger os nossos estudos, de nos auxiliar no nosso progresso. E assim, conectados com o coração mais leve, com muita alegria, para mais este encontro, vamos rezar um Pai Nosso com muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal, seguindo os estudos do livro Paulo Estevão, capítulo 7, as epístolas da segunda parte do nosso livro, página 261 do arquivo em PDF. O neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca, aquelas duas criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto, pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e Debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir para o mar, em vista das facilidades no Pirineu. Ele fez questão de ir a pé, visitando sítios isolados no percurso. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo, tentando dissuadi-lo. Não seria mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava. Enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderíeis adiar um pouco. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito.
Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com Todo-Poderoso? O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas não longe do Golfo de Saron. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade, movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice numa casinha do porto de Cencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Os três abraçaram-se tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido uma grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto, do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarcense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com elevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Jorchedeb, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia
e outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes, que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés, e se consideravam o Cristo como o profeta da raça, não o suportavam como o Salvador. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Cala-te, paurador imprudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas se não a aceitais desde hoje, procurarei e curarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu, dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância, e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas de Pisídia, companheiros de Icônio, de Listra
de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando-os às alvíceras da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só,
e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. A Eu acho Flávia que pode paramos parar um aí, pouquinho. né? Para um pouquinho. É importante a gente fazer agora o paralelo, assim, Corinto, tá? É uma cidade bem próxima de Atenas, foi onde ele teve a pior experiência dele. Corinto, a cidade da Abigail, né? Da família da Abigail, lá o José-Debe, que foi perseguido lá pelo Lucínio Minúcio, né? Que ele tirou as terras do velho, morreu lá em tortura, onde o Gesiel, que é o Estevão, foi preso e escravizado, e Abigail conseguiu escapar. Foi tudo lá em Corinto, tá? Muito próximo de Atenas, onde foi a pior experiência do Paulo na pregação dele, e onde o público era o mais assim elevado do seu ponto de vista intelectual. Então, o que ele faz em Corinto? Corinto foi a principal célula da igreja dele, tá? Junto com Antioquia, e ele ali começou a ter o quê? Um drama individual, assim, pessoal que ele tinha de receber, ele recebia informações de todas as localidades onde ele deixava os pregadores, e vinha muita fofoca, muito fator humano, tá? Muita intriga, fofoca, notícia negativa, davam muita ênfase às perseguições aos cristãos, às pessoas que estavam desvirtuando o evangelho primitivo, cedendo muito ao sinédrio, aos judeus. Então, havia um risco muito grande de heresia. Então, ele queria se fazer presente para convencer, para redirecionar a igreja, e começou a entrar no drama. Ele tinha que atender a vários ao mesmo tempo. Então, não eram... Parece assim para nós serem poucas as cidades, mas as localidades eram todas assim distantes, 200, 300 quilômetros e tal. E ia em toda aquela região que ele fez as pregações dele até Jerusalém. Então, o fator humano foi fundamental. Recebia muita intriga. Tinha intriga até de amigos, até dos pessoas tentando botar um contra o outro. Então, o Timóteo ficava na pregação dele, havia pessoas que vinham falar do Lucas e vinham falar do Silas, que estava com ele, coisas do Barnabé, que pregou tal coisa, que não era bem diferente. Esses detalhes a gente sabe até pelas obras do próprio irmão José Barnabé, que ele, através do Inácio Ferreira, né, passa ao longo das obras do Bacelli, a gente tem essas informações assim, que vai juntando aquelas frases soltas, que parecem ser soltas, mas para quem estuda e vai concatenar todos os estudos, tem um arcabouço com maiores detalhes de toda a história do cristianismo primitivo. Então, foi fundamental para ele, assim, Corinto. Ele era muito tocado por essa cidade, que foi ali que ele se sentia muito próximo da Abigail. Bom, aí partindo disso, olha só, quando ele está confuso e cai em oração, e ele vê que vai fraquejar, e ele recebe essa imagem, essa visita de Jesus diretamente para ele. Não houve intermediário, foi direto esse diálogo dele com Jesus. E vejam só que brilhante frase Jesus passa para ele, que o mais importante é o conteúdo espiritual do verbo. Isso vale para todos nós, né? Que mais vale o conteúdo espiritual das coisas que a gente faz. E não o verbo solto, a palavra solta, a atitude externa, né? Vê a profundidade dessa frase que toca muito o Paulo. Vale o conteúdo espiritual da pregação dele. Então, isso pode percorrer a distância que for, né? Espiritualmente, a nossa força também da oração, ela percorre a distância que for. Não há obstáculo nenhum para a nossa força do pensamento. E se ela tem conteúdo de fé, conteúdo elevado, conteúdo espiritual de fraternidade, né, de voltado para a caridade, ela supera todas as dificuldades. E esse foi o momento crucial da vida da pregação do Paulo. A partir daí, ele passa a se doar de uma forma tão assim, contundente, que ele até passa a não ser mais adiante. Ele vai dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele passou, a partir desse momento, conexão direta com Estevão, e foi a orientação de Jesus. Diz assim, ó, Estevão estará em meu nome contigo. Quer dizer, a partir desse momento ali, ele faz assim a pregação dele na hora da dor, das torturas, das perseguições que ele vai ter, até o holocausto dele lá em Roma, lá adiante, ele vai viver toda a dor, toda a dificuldade e vai passar
vai passar exatamente isso através dos ensinamentos que ele vai gravar. E aí vejo só as epístolas, as cartas de Paulo, que são registradas no Evangelho, tem 21 epístolas, né? Então, são as epístolas que ele vai deixando nas células da igreja e vai mandando aos Coríntios, tem mais de uma, são 2 ou 3. Depois ele vai também dar orientação a Timóteo. Timóteo são 2 cartas, Timóteo 1, Timóteo 2, aos Tessalonicenses, ao povo romano depois, aos Hebreus, e assim por diante. Todas as cartas com orientação. E aí, olhem só o quanto que é importante a gente saber que ele não falava sozinho, ele não escrevia sozinho. Ele se utilizava, a gente vai ver mais adiante ali, que ele se utilizava sempre da presença de outros junto. Isso é mediunidade. Ele estava um pouco falando no início, antes de começar a aula, do fator mediúnico. Ele inconscientemente, mas por intuição, ele escrevia na presença de outros. E o que é o médium quando vai fazer? Está lá o Chico Xavier, que é o nosso maior exemplo aí, nas sessões mediúnicas, recebe pelo canal da psicografia ou de outros fenômenos mediúnicos, sempre na presença de outros, ou seja, a doação de ectoplasma. Ele se utilizava inconscientemente, mas intuído, da presença de outros para receber a mensagem do outro lado. Ou seja, Jesus passava para Estevão, que passava para ele. Estevão era o médium de Jesus da pregação de Paulo. Então, todas essas cartas que não foram endereçadas àquele público diretamente que ele achava que estava se comunicando, elas se perpetuaram pelo tempo. Hoje, não há quem possa estudar o cristianismo sem citar as cartas de Paulo. Não vai ver lá, que for uma missa qualquer, vai ver lá, na hora da homilia do padre, lá que ele vai ler, naquele tempo, Jesus, isso, depois ele encerra lá, carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, e assim por diante. As citações de exemplo de como ter a nossa postura sob o ponto de vista moral, enfrentar as vicissitudes do dia a dia, e assim por diante, né? Então, é importante a gente perceber assim, a questão de estar estudando a doutrina espírita, estudando o fenômeno mediúnico, de saber que, naquela época, todas as coisas que aconteceram, elas não revogam em nada o que a doutrina nos ensina. Mais uma profundidade, se a gente estudar a obra do Kardec, vai ver que está tudo lá. Ela se torna uma revelação do que sempre existiu. Uma terceira revelação de Deus, e, sob o ponto de vista prático, se a gente estudar cada um desses fatos que ocorreram na vida do próprio Paulo, foram fenômenos mediúnicos, né? A figura central da doutrina cristã é o Paulo. Paulo de Tarso. Aliás, se fôssemos escolher 3 pessoas que foram muito importantes na pregação de Jesus, foi Paulo, Pedro, né, pela sua postura, a gente já viu assim, que a postura dele para conseguir equilibrar aquela pressão dos judeus através de Jerusalém, aquela famosa assembleia, né, que foi o grande concílio que ocorreu com o advento, mesmo as pressões do Tiago Menor, filho de Alfeu, que tentou introduzir os ditames judaicos na doutrina cristã, né? E também a terceira figura, pelo seu símbolo de amor e de vivência do evangelho sob o ponto de vista fraternal, foi João Evangelista, né? Que aí se sabe o João, quem foi João, que vem via Francisco de Assis, tal, Kardec, Chico Xavier e muitas outras encarnações. Então, sob o ponto de vista do estudo, que traz para nós a profundidade dessa mensagem que Jesus vem e carrega, como se fosse carregar uma bateria, né, de alguém que fica tomado de tanta fé que passa a viver na sua plenitude o Evangelho de Jesus. E, a partir daí, então, Paulo enfrenta todas as dificuldades e passa a ser a fonte de incentivo a todos que estão do lado dele, tentando ficar pelo caminho e dizer assim, será que vale a pena? Será que não é? É tanta dor, é tanta perseguição e tudo isso. Não podemos nos esquecer das investidas permanentes do mundo das trevas, né? O mundo espiritual inferior, sempre tentando impor determinadas fofocas, intrigas, para tentar enfraquecer a trajetória. E quando não conseguiram através do Paulo, tentavam pelos seus colaterais. E assim as intrigas foram indo, ele foi superando tudo, muitas vezes sendo enérgico, mas seguindo até o fim nessa sua grande
grande exemplificação para nós, todos nós, né, sobre a origem do cristianismo. Eu acho que isso pode dar uma... Vamos tentar continuar, Flávia. A Flávia e o Kiko querem falar, Francisco. O Kiko quer falar, mas eu só queria comentar antes, Francisco, que é uma coisa bem da nossa vida prática, né? Aquela conversa dele com Jesus, assim, essa coisa de se recolher no silêncio, que muitas vezes a gente faz pouco, né? Para poder orar de verdade, né? Fazer uma oração sentida, e a gente recebe aquela conversa mental com o alto, né? Mas a importância, muitas vezes, quando a gente está atormentado, de se recolher no silêncio, porque senão a gente não consegue ouvir, né, as orientações, né? E ele fez isso num momento de... Fundamental, muito importante isso, e funciona para todas as pessoas, todos nós. Não é ali o Paulo privilegiado, teve a mensagem de Jesus. É lógico que o plano espiritual do mundo da luz tinha uma outra dimensão, mas cada um de nós tem essa capacidade interior de conversar com seus amigos espirituais. Eles não precisam se identificar, não necessariamente tem que ser sempre o mesmo espírito, mas essa voz em nome do alto, quer dizer, assim como aconteceu com ele, Estevão, em nome de Jesus, em nome do alto, essa voz vem até nós e nos dá um caminho. Tanto é que a força da fé, que as pessoas que passaram por muita dor, por muita dificuldade, por muito obstáculo, quando conta a sua experiência mais adiante, vai dizer assim, olha, eu só consegui alívio foi quando eu consegui ter a conversa interior minha com coisa. Aí vem aquelas coisas, aí quem for o católico vai dizer que falou com Jesus, com Maria, o outro vai dizer que falou com o mentor, orientador, o outro vai dizer que falou com Alá, o outro falou com não sei quem. Não, é essa conversa interior que nós temos a capacidade pela oração, e a oração vem do Os, vem abrir a nossa alma, abrir o nosso espírito para se conectar com o alto. E isso todos nós temos que ter esse hábito. É difícil, não é fácil a nossa vida e tudo, mas tem que ter aquele momento assim, o que é que não anda muito bem, o que é que está tão bem que eu tenho que agradecer e desejar que outros possam compartilhar também desse sentimento nosso. Isso que às vezes a gente não faz. Ou, muitas vezes, até se somar numa luta da civilização por dias melhores para todos. Quem não pode pensar num momento, alguém está tendo essa dificuldade agora, como muitas vezes a gente falou, na hora do frio, na hora da fome, na hora da dor, aquela guerra, aqueles conflitos, aquela coisa, tentar assim, mandar um feixe de luz, de desejo para que a coisa fique melhor. E isso chega lá. Tanto é que quantas obras a gente viu assim, do psiquismo, a psicosfera, a gente vai ver assim, o que o Paulo, quando estava escrevendo e quando estava na sua pregação, ele era tomado por uma psicosfera superior. Espírito não era o Estevão simplesmente, nem um desejo de Jesus, quando era sua determinação. Espíritos crísticos que estavam junto com ele, mas não com a missão simplesmente de dar para ele um determinado poder, mas sim de irradiar o pensamento. Pode ver na pregação dele, vai estar aí, já teve antes e as outras pregações, que ele acaba verbalizando, e o que ele verbaliza, o sentimento do verbo ali, o mais importante, o conteúdo espiritual do verbo, ele se irradia pelo pensamento e as pessoas captam a mensagem. Tanto é que alguns ouviam uma vez o Paulo e saíam dali convencidos do Evangelho de Jesus. E aí pegavam os escritos do Levi, que era o Evangelho de Mateus, e copiavam e estudavam aquilo ali e compreendiam. Isso é uma psicosfera superior, presente, e que sempre estará presente quando o intuito é superior do ambiente. Por isso que a corrente tem que estar nossa sempre elevada, com pensamento superior, e superar as adversidades, porque não necessariamente numa corrente a gente vai ter todos os médicos na mesma sintonia vibratória, não é todos os fiéis de uma igreja que vão estar na mesma sintonia vibratória e assim por diante, num templo, numa sinagoga, seja onde for. Então, é fundamental isso, porque a espiritualidade superior nos auxilia e muito, mas o ambiente tem que ser propício, porque tem as investidas também das trevas. Se nós, ou qualquer um, em qualquer ambiente desse, vai ter sempre as investidas das trevas que vão estar na corrente inferior, externa, tentando intuir, incutir alguém a um pensamento deletério para... Aí não significa cometer uma determinada injustiça, um mal maior, mas sim de invocar a justiça deles. Ou seja, cada um de nós aqui procurando ser um santinho hoje,
Mas tem lá 300 anos atrás alguém está querendo fazer justiça. E aí vai nos chamar do quê? De vendilhão do templo, vai nos chamar de hipócrita, vai nos chamar disso, daquilo, porque quer fazer a justiça de 300 anos atrás e não quer saber se hoje a gente virou aqui pseudo-santinhos. Né? E isso aconteceu também com o Paulo. O Paulo ser tudo que foi naquela encarnação, tinham espíritos que queriam fazer também a justiça contra ele e dizer que ele era um deles, ele era um dos que servia lá para as trevas. E hoje estava dando uma de santinho. E essa é a invocação desses espíritos. E isso acontece em todas as situações. Todos nós estamos submetidos a essa lei, né? A lei de causa e efeito. Acho que é isso, então. Ei, Francisco, eu queria pegar aquela fala de Jesus ali, né? Não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Como que pode ainda 2000 anos, né? Que já se passou dessa fala, e a gente sabe que Jesus continua com a gente, e ele continua falando a mesma coisa, ele continua repetindo, né? Por todos os milhares e milhares de discípulos. E a pergunta é o seguinte, como que ainda a gente vacila tanto na fé? Eu não sei como, assim, a gente não consegue dar um passo grande, assim, para a nossa iluminação, ou um passo grande para que a gente possa... Claro, eu não estou falando de alguns espíritos que são conhecidos, e a grande maioria desconhecidos, mas como a grande maioria não consegue entender, assim, se Jesus já fez isso, ele previu o futuro. Estou contigo, né? Não vou te deixar, segue na verdade, né? Bem como ele disse, ele não temas, e a gente continua temendo, continua se acovardando ainda, né, para continuar fazendo bem. Por que a gente ainda não conseguiu dar esse passo, assim? Isso aí, eu me lembro agora uma frase que Jesus disse 2 vezes, e aí disse naquela época e veio agora, assim, uma informação do José Barnabé também, esse irmão José. Ele teria dito lá para o Pedro, isso está no Atos dos Apóstolos, que o Pedro, depois de ter traído 3 vezes Jesus, no último momento ele teve uma visão com Jesus também, teve um encontro com ele, e ele cai em si pelo erro que comete, e ele se entrega. O que eu posso fazer para compensar todas essas minhas faltas, meus pecados? E Jesus diz para eles, apacenta as minhas ovelhas. Aí teve o José Barnabé, que é o Barnabé aí, que é o irmão José, que, segundo aí ele passa numa das obras para o Bacelli, ele teria tido um encontro com Jesus. Foi perguntado para ele, quando é que tu te encontraste com Jesus depois no mundo espiritual? Ele disse, não, tive um encontro e foi uma coisa indescritível, inefável, né? Não tem como descrever a imagem de ter um encontro direto com Jesus. E ele diz, o que ele te disse? Apacenta minhas ovelhas. Ele repetiu o que tinha dito para o Pedro, e aí só que o Barnabé disse assim, quando eu ouvi essa frase de Jesus, me abriu uma energia, um absurdo assim do pensamento do que significava aquela frase, e aí ele redobrou assim a fé dele e lá no plano espiritual, no nível superior, porque o irmão José é o espírito mais nobre que tem comunicação com o Bacelli, né? que circunda lá aquela região de Uberaba, onde ele faz os trabalhos, e ele tem que descer, né? E não é no cotidiano que acontece isso, em momentos raros, e ele passando essa mensagem de fortalecimento da própria fé para servir. E ali, a partir desse encontro com Jesus, ele diz que redobrou a fé dele e a vontade de servir e a certeza de que tem que praticar a caridade, ser fraterno e superar todas as dificuldades e compreender as suas imperfeições. Se o irmão José diz isso, o que sobra para cada um de nós? Aí a gente vai pensar assim, como tu está dizendo assim, a gente ouviu isso de Jesus, e não só essa passagem, como várias outras, os diálogos de Jesus, e quem descreve, e não precisa ser o plano espiritual, a gente vê lá aquela coisa do senador Públio Lentulus, né, o Cornélio, que era o Emmanuel, naquela fase que dá a descrição de quando ele, no governo da Judéia, né, que estava assessorando lá o Pilatos, naquela passagem dele, e que foi perguntado lá ao Império Romano, o que é esse tal do líder que onde passa está criando convulsão, e é ou não é uma ameaça para nós? E aí, então,
o rei de Roma, César, pede que ele mande fatos, o que está ocorrendo. E aí ele faz a famosa carta dele a César, descrevendo os fatos. E isso não está registrado no ponto de vista espiritual só. Está na igreja, no Vaticano, até hoje, no museu lá do Vaticano, a carta do senador Públio Lentulus Cornelius para o rei de Roma, descrevendo o que era a figura de Jesus. E ali ele descreve a personalidade de Jesus, porque ele teve com Jesus. Ele tinha a filha dele, sabe, há 2000 anos atrás, aquela história, filha doente e tal, se aproxima, e aí, pelo orgulho dele, ele acaba até não aderindo, mas percebeu e teve a visão de Jesus fisicamente, a metros, e ele, olhando para Jesus, descreve a figura de Jesus. Você pode procurar na internet aí a figura de Jesus, segundo o senador Lentulus Cornelius, lá, que vai dar a descrição dele, que ele dizendo como é que era a feição de Jesus. Ali que nós temos a imagem de Jesus, essa que é copiada pelo mundo e tentam fazer o retrato de Jesus, é aquela descrição do senador. E ali ele diz assim, quem enxerga, percebe e olha, não consegue sair do curso do seu pensamento, não consegue afrontá-lo. Então, quando Jesus olhava para alguém, ele acabava modificando a psicosfera, o psiquismo da pessoa. Então, e todas as vezes que ele foi afrontado, as trevas sempre intuíram a quem ia enfrentar a Jesus propriamente, a desviar o olhar dele, porque ele, com o seu olhar, o seu magnetismo, conseguia desestruturar o pensamento deletério. Quer dizer, isso é no mundo das energias, né? E isso a gente vai dizer assim, tá, é Jesus e estamos longe disso, mas sempre quando nós nos direcionamos o nosso pensamento, a nossa visão com um sentimento de querer, nós conseguimos entrar no psiquismo das pessoas. Tanto é que pessoas que utilizam isso são ponto de vista daquela verdade, pessoas que têm o dom, muitas vezes, desenvolve a faculdade de telepaticamente entrar no pensamento dos outros, consegue induzi-los a determinadas atitudes. Quando nós desejamos alguém, quando diz assim, vou ajudar alguém, não tenho nada para fazer para alguém, mas um olhar fraterno para alguém, a pessoa é tocada interiormente. Quando esse olhar ele é produz energias deletérias, a pessoa se desestrutura também. Quando nós sentimos raiva, rancor, ou a raiva continuada, que é o ódio, né, de alguém, e mensuramos, direcionamos essa energia para alguém, nós perfuramos essa psicosfera da pessoa e podemos atingi-lo. Da mesma forma que nós sabemos que quando nós desejamos uma coisa boa para alguém, onde ela estiver, se estiver próxima também, nós vamos conseguir com muito maior facilidade, se esse desejo for interior, ou seja, como diz ali, tomado pelo conteúdo espiritual de querer aquilo ali. Quando nós temos a força do bem-querer uma coisa, nós logramos o próprio objetivo, né? O sucesso na nossa rogativa. É isso? Já vai dar para ler mais ou tem mais alguém que quer falar? Francisco, eu queria... Me fizeram uma pergunta esses dias, mas eu queria ouvir da explicação. Uma pessoa que num trabalho começa a sentir sintomas, vontade de vomitar, vontade de arrotar, vontade de tudo, essa pessoa está sentindo, por sintonia ou ela pode estar dando passagem para alguém? Pode ser as duas coisas, mas isso aí se chama o fenômeno da ressonância, né? É a ressonância nossa. Existe uma terapia, né, através até da doutrina espírita, entre aspas, mas tem caso em Porto Alegre, aí, aquela Caju, né, acho que todo mundo deve conhecer os atendimentos da Caju, eles lidam muito, nem todos os médiuns sabem disso, mas é assim, e até estão estudando aí a apometria, os corpos, o nível mental inferior, do próprio médium e de quem esteja no nosso ambiente, quem for invocado à distância ou quem estiver no ambiente. Aí, por ressonância, nós conseguimos captar o sentimento inferior daquele espírito que esteja em atendimento. E aí a pessoa tem essas invocações, ela pode sentir, vai dizer algumas coisas, vai ter vontade de vomitar, vai estar com isso, vai estar com aquilo,
mas sabemos também que o médium tem que controlar isso. Não tem sentido nenhum, cada médium vai passar totalmente o seu sentimento, o seu estertor interior para uma corrente mediúnica. Eu digo isso porque eu, várias e várias vezes, já dei passagem para espíritos inferiores, tá? Com muito mais facilidade do que receber qualquer emanação superior. Então, os inferiores vinham, e eu te digo o seguinte, que a sensação para o médium é excelente. O médium gosta de dar passagem. Por quê? Porque é um descarrego de energias do próprio médium, não é só a doutrinação do espírito. O médium se sente muito bem através das suas energias, também deletérias, do ambiente, disso, daquilo, e através daquela passagem do espírito, ele sente as atrocidades. Muitas vezes o braço parecia assim que estava dobrado, quebrado, a musculatura toda enrijecida, e depois, quando se afasta o espírito, o médium tem uma sensação muito boa, parece que é um alívio renovado. Tá? Então, o médium invigilante, ou muitas vezes mal orientado, vai dar muita vazão a essas passagens, e sem ele perceber, achando que está praticando um ato caridoso, mas também está pensando um pouquinho em si. Aí eu fui me dar conta mais adiante disso, isso aí é tudo um aprendizado, que boa parte do que acontecia dando a passagem se alcança o resultado também sem dar a passagem. Claro que aí não vai ter aquele benefício próprio do médium de sentir aquele alívio, mas sim da condução, porque a energia da corrente ela vai dar condições a reconstituir os órgãos sob o ponto de vista do ectoplasma no corpo astral, né? É chamado de perispírito, um dos corpos, o corpo astral, mental inferior, mental superior, que seria então pensamentos superiores, o búdico, que seria o registro de todas as nossas passagens pretéritas, né? E o nível átimo, que é o próprio espírito, é a luz, é o nosso espírito, é Jesus, o espírito perfeito, né? O perfeito. Então, e esse nosso envoltório físico nosso com o nosso corpo astral, ele tem uma energia vital que vai se chamar duplo etérico. Então é físico, duplo etérico, corpo astral, o mental inferior, superior, o registro búdico, que seria o pendrive de todo o nosso passado, e a nossa ligação com o perfeito, que é o próprio espírito, né? Que é a nossa luz, a centelha divina. Então, isso nós podemos, sob esse ponto de vista, estudar isso e saber que tudo isso ocorre no nosso... Nós estamos aqui hoje, na nossa crosta, aqui, nessa nossa dimensão, tomados por um que a gente chama de corpo físico. Se eu estiver em outra dimensão, eu não vou chamar de corpo físico, pode até chamar, mas vou ter a mesma forma, porque enquanto que nós não atingimos a perfeição, é necessário ter a forma para vivenciar a experiência buscando o processo evolutivo, sempre, permanente. Sempre nós estamos aonde a gente vai estar agora, nesse minuto, cada um de nós está buscando um comando em direção ao mundo da luz. Nós podemos impulsionar, encurtando essa distância, pelo poder da vontade. E podemos deixar a vida levar, assim, vai deixando. Posso não aproveitar bem a encarnação, posso até degradar a encarnação, praticar um ato maléfico, e eu vou produzir energias deletérias contra mim. Olha a lei da apometria. Então, a energia que vai se submeter contra mim mesmo, contra o meu próprio espírito. E esse espírito vai ficar impregnado dessas energias deletérias e não vai conseguir se expandir. Não vai evoluir. Não há o retrocesso, não retrograda, como diz o André Luiz. Nós adiamos o processo evolutivo pelo poder da vontade, que é o livre-arbítrio. Só para não perder, que tu disse uma coisa aí que eu fiquei curioso, mas a Flavinha está querendo ela perguntar. Não, é que a gente teve a mesma dúvida. A gente estava falando aqui... Francisco, a doutrinação de um espírito sem fazer a passagem. Pois é, a gente não, quando a gente, por exemplo, eu sinto durante a roda mediúnica, aí fica, vai dar passagem, não vai dar passagem. Se eu resolvo não dar a passagem, que pode ser, a gente não perde a oportunidade de doutrinar esse espírito? Não é oportunidade. É mais fácil doutrinar se ele dá a passagem, que aí existe uma interação, muitas vezes, da própria corrente. Né? O dirigente já vai conhecer, já sabe como é que
funcionam os médiuns, já sabe o tipo de entidade que está ali. Tanto é que tem dirigente que vai olhar, nem deu a passagem e já percebe, daqui um irmãozinho nosso, se ele quer dizer alguma coisa. Ele pode até dizer e manifestar, mas não há necessidade de fazer tudo aquilo que eu digo, muitas vezes dei vazão absoluta para o espírito e tentei ver assim, qual é o limite dele. E foram 2 ou 3 vezes que a experiência não foi boa, assim, sob o ponto de vista durante a passagem. Depois, dá um alívio, sente, no outro dia, talvez um pouquinho de dor muscular, né? Porque é assim, espírito já, assim, de perceber assim, o tamanho deles, que dá 2 do meu tamanho ali, e aí perceber que parece que está explodindo, né? E outra coisa, o coração pulsando de um jeito, parece que vai ter um infarto. E, na realidade, isso aí são manifestações. Eu não sei como explicar, porque talvez seja também o que ocorre lá nessas sessões de quiumbanda, né, que toma até aquelas cachaças, aquelas coisas e tal, e aí passa depois do transe, parece que o médium vai ficar só com um pequeno gosto. Isso já passei pela experiência, mas muitos anos atrás valeu só como experiência, né? De ter só o gosto do próprio aguardente, da cachaça que tomou, e não tá alcoolizado, né? Então, são coisas que, como diz o Odilon Fernandes, nós estamos, em termos de mediunidade, na idade das cavernas ainda. Nós conhecemos muito pouco sobre mediunidade, mas cabe a cada um aproveitar sempre essa experiência à luz da doutrina espírita. Eu não adianta dizer, não, mas tem outras coisas. Tem outras coisas, mas nenhuma explica tão bem todas essas situações como a própria doutrina. Então, está lá no Livro dos Médiuns, aí tem o Livro dos Médiuns, se eu pegar a obra do Odilon, que tem uns 20 livrinhos dele que explicam cada capítulo, cada item do Livro dos Médiuns, para nos dar uma compreensão de como é. E mesmo assim, ele diz que nós estamos na idade das cavernas. Tá? Aí só a gente vai pegar assim, a obra do Inácio e outras, do André Luiz, então, o que tem para a gente aprender com a obra do André Luiz, libertação, para ver como é que se dá esse mundo lá embaixo, e tudo é movido pela lei do amor. Tá? O mundo espiritual inferior não depende do fenômeno mediúnico. Se dependesse, nós estaríamos fritos. Aí acabou, não tem sentido. Então, quer dizer, eu vou depender da casa espírita para libertar um espírito? Ou depender de um dirigente numa sessão espírita para doutrinar? A doutrina do espíritos, faça o teste. Se alguém procurar o obsidiado lá e não tem agenda, eu já conheço assim vários casos, não tinha agenda, então deixa 2, 3 semanas, mas recomenda oração, tentar mudar o pensamento, durante a noite isso, aquilo, vigiar um pouquinho. Pessoas que fizeram isso chegam 2, 3 semanas depois, na urgência, que não tinha a consulta, já não estão mais com aquele processo de obsessão. Quantos e quantos casos se sabe que é assim? E o que é isso? É a postura do próprio paciente, da individualidade. Que não adianta também ter a grande sessão de desobsessão, 2, 3 médios dando passagem, doutrinando. É bom para os espíritos, mas não quer dizer só vai trocar de espírito obsessor, que chega lá na porta da frente, quem foi atendido não mudou o seu pensamento, a sua forma de agir, vai chegar lá do outro lado, vai captar um outro espírito, eu estou te mandando, porque tem um grande chefe lá embaixo que está psiquicamente ligado à situação. E ele vai apostar na invigilância de quem está sendo atendido. Ele vai apostar na fraqueza da corrente, ele vai apostar na destruição do centro, no dirigente, nos que estão comandando o espetáculo ali, ele vai atacar por ali. E se a coisa for mais complexa ainda, a obsessão complexa, Livro dos Médiuns, então está lá, a obsessão ser complexa, ele vai atacar antes da sessão, ele vai pegar o médium antes, aí vai provocar aquelas coisas, aquela dor de cabeça, aquele trânsito trancado, aquele problema familiar, aquele intruso que vai aparecer na nossa frente, vai nos ligar ou mandar uma mensagem dizendo tal coisa, para não acontecer a sessão, e se a sessão acontecer, que não tenha o determinado médium, ou determinados médiums, porque esses serão um canal para a comunicação do alto, para enfraquecer aquele processo obsessivo. Mas a fonte de toda a obsessão está na própria pessoa que é atendida. O próprio paciente que está ali para ser atendido, ele é que é a fonte. Se ele decidir se modificar, meio caminho andado. Claro que uma sessão realizada, um processo de doutrinação,
ele facilita, e em geral até continua durante a noite, nos dias seguintes, no plano espiritual. Então é aquela coisa, encaminhando os hospitais espirituais, aí caminha e deixa lá no hospital, e aí fica só os espíritos lá do outro lado. Não, estão precisando de ectoplasma, eles precisam energizar a água, eles precisam das medicações lá compatíveis lá dos hospitais intermediários, dos pronto-socorros, e precisam do médio, o intermédio, ou seja, o médium em desdobramento durante a noite, que vai continuar esse atendimento, ou vai ser um veículo para transmitir ectoplasma para eles, porque é próprio muito da nossa dimensão Terra, da nossa encarnação, para atender quem está muito atrelado à encarnação. O mundo espiritual não tem as energias sutis que nós temos, ou seja, a nossa aliás, a energia sutil que nós temos, ela é muito, do ponto de vista físico, ela é mais densa, e ela é transmitida para o plano espiritual e atendida aos espíritos compatíveis com essas energias. E esses espíritos sofredores estão muito mais atrelados ao mundo dos encarnados e não ao mundo dos desencarnados. Isso a gente tem que também perceber. Quando a gente fala em dimensão Terra, a nossa dimensão é muito física, é muito bruta, mas existem dimensões muito mais brutas do que a Terra. E esses espíritos estão circundando aonde? No psiquismo inferior da crosta terrestre. Né? E aí isso vai se falar em extraterrestre, como estava falando no início, isso é mundo espiritual. E esses espíritos são mais brutos e mais densos, e são tão densos que nós não enxergamos. Sai do nosso comprimento de onda, física quântica. Então, o nosso comprimento de onda é para perceber os nossos olhos do corpo físico, eles captam um determinado comprimento de onda na nossa dimensão. Superior, nós não conseguimos captar, e inferior também não. Agora, há alguns lapsos, alguma coisa, alguns têm uma determinada visão, tem algum médium que tem evidência, acha que tem evidência, tem um pouquinho de evidência, enxerga algumas coisas, mas o mais importante é a percepção intuitiva. Essa, todos nós, quando estamos sintonizados, nós conseguimos captar, perceber. Está percebendo uma energia mais densa, que está nos levando a um desconforto, uma raiva, estou sentindo alguma coisa comigo e não é minha. Eu não preciso enxergar e nem saber o nome desse espírito, de onde veio, qual é a minha ligação. Manda para ele luz, pensa em luz, pensa no sol. Sempre eu faço aquela referência, a gente não consegue perceber o que é mundo espiritual superior, pensa no sol, pensa na luz solar irradiando sobre o nosso espírito, nosso corpo físico, nossa psicosfera. E esse espírito vai ser envolvido por essa luz, porque há um desejo, há um direcionamento dessas energias sendo catalisada para envolver o nosso ambiente. E isso não precisa de santo espírito, não precisa de ambiente, é a força da vontade. Bom, então não vai dar para ler mais não, Flávio. Vamos, então. Isso, paramos na 265. Então, tá bom. Valeu, Francisco. Vamos elevar, então, nosso pensamento agora no momento da gratidão, que nós agradecemos ao plano espiritual superior, agradecemos as nossas referências, a Jesus, que é o nosso modelo a ser seguido, a todos os espíritos que nos auxiliam e que possam nos proteger, nos auxiliar a uma busca de compreensão melhor, e possam, através das nossas rogativas, envolver o nosso lar, os nossos afetos, até os nossos desafetos, em muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Só então, pessoal. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Flavinha. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, Tchau, Valeu, boa noite. Obrigada a gente. todos. Obrigada. Obrigada, Boa tchau. Melhoras, Berenice. Já estou quase. O castigo termina amanhã. Que bom. Ah, ô, beleza. Eu estou na casa Lucas, se Deus quiser. Quinta tu vai, né? Bom, sim. Ah, então tá. Então tá bom. Então nos encontramos. Quinta. Oba! Também vai? A última Ai, quinta já que vi você que foi, o Kiko vai trazer chuva. Ai, ai, ai.
Quinta tem palestrante presencial. Vai ter Se chuva. você é chuva, eu vou botar um obsessor em ti. Vai ter chuva. Só isso. Mas assim, ó, esse obsessor Depois ele vai eu é ter que que sou entrar na vingativa. fila. Ele tem que entrar na fila dos outros, porque tem uma fila bem grande, assim, sabe? Ah, é? É, eles Eu vêm tiro um da minha graduados, eles fila e vêm boto na graduados. tua, então. Fura a Eles vêm fila, graduados. Karen. Manda furar a fila. Tá.